Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade na sequência dos nossos conteúdos do ano, partindo agora para o final, né? Quarto bimestre. Bom, vamos falar sobre polígonos regulares e polígonos regulares inscritos na circunferência. Bom, lembrando um pouquinho do que é um polígono regular, é todo polígono convexo que tem todos os seus lados de mesma medida e todos os ângulos internos congruentes entre si. Vamos pegar o exemplo aqui do quadrado. Ó. O quadrado é um polígono regular, ele tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos congruentes entre si, nesse caso, todos 90 graus. Um outro exemplo é o triângulo equilátero. Ele também tem todos os seus lados de mesma medida, nesse caso aqui 2,5, e os seus ângulos internos congruentes entre si, 60 graus, cada um deles. Porque 60 vezes 3 tem que dar 180 graus, lembram disso? Bom, agora nós vamos falar desses polígonos regulares quando eles estão inscritos na circunferência, tá? Bom, vamos lembrar também do arco e da corda, que nós falamos no momento anterior. Quando nós traçamos uma corda que é todo o segmento de reta, cujas extremidades são partes da circunferência. Olha aqui, eu tenho ponto A, B e C, são extremidades que são pontos na circunferência, e quando eu faço a união, eu tenho esse segmento de reta que eu vou chamar de corda, né? Nesse caso aqui, a corda AC, a corda BC e a corda AB e a corda BC, tá? Bom, quando eu defino esses pontos, eu também crio outro elemento, né? Que é os arcos da circunferência. Então, eu tenho aqui o arco AC, o arco AB, o arco BC, tá? Então, eu tenho nesse caso aqui, ó, 3 arcos congruentes e 3 cordas consecutivas, tá? Quando acontece isso, eu tenho 3 arcos congruentes e 3 cordas consecutivas, ou seja, uma após a outra, eu tenho um triângulo equilátero inscrito nessa circunferência, certo? Vamos agora falar do quadrado inscrito, tá? Olha lá, eu tenho agora 4 pontos, A, B, C e D. Quando uno esses pontos, que são extremidades que fazem parte da circunferência, eu crio segmentos, o segmento AB, BC, CD e DA, que vão formar as cordas, né? A corda AB, a corda BC, a corda CD ou DC, a corda DA. E, novamente, quando eu faço crio esses elementos, eu também vou ter aqui os arcos também dessa circunferência, a partir do traçado dessas cordas, né? Então, o arco CB, o arco BA, o arco AC e o arco DC. Nesse caso aqui, agora eu tenho 4 arcos congruentes, olha lá os arcos, e 4 cordas consecutivas. 4 cordas consecutivas, formando o quê? Os lados do meu quadrado inscrito nesta circunferência, ok? Agora nós temos os elementos que fazem parte de um polígono regular inscrito, tá? Então, quando eu tenho polígonos regulares inscritos em circunferência, eu vou ter alguns elementos. Quais são eles? Olha aqui, nós temos aqui, ó, um polígono regular inscrito numa circunferência, tá? Quantos lados ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem aqui um octógono, bom? As extremidades, nesses pontos que estão na circunferência, a união deles vão formar as cordas, lembram disso? E os arcos. E os arcos dessa circunferência. Tá? Bom, então vamos lá para os elementos. Do centro O da circunferência a qualquer um dos pontos que estão nas extremidades dessa circunferência, eu vou ter o raio dessa circunferência, que também é o raio do polígono regular. Então, do centro O a qualquer uma das extremidades, eu vou ter o raio da circunferência e o raio do polígono regular.
Bom, quando eu uno o centro da circunferência a dois pontos, a duas extremidades, eu vou ter aqui um ângulo alfa, que vai ser o ângulo central deste polígono regular inscrito, que eu vou chamar agora, nesse momento, de AC, ângulo central do polígono regular. O ângulo central do polígono regular, ele é definido como 360 graus dividido por n, sendo que n é o número de lados deste polígono inscrito. E por que 360? Lembra disso? Porque a circunferência inteira, 360 graus. Se eu dividir a circunferência pelo número de lados do polígono que está inscrito nela, eu vou conseguir achar o ângulo central deste polígono regular. O outro elemento são os ângulos internos dos polígonos regulares, ok? Os ângulos internos são esses daqui, ó. Cada um deles, cada um dos pontos que estão formando as cordas desse polígono regular inscrito. Bom, cada um desses ângulos é definido como n-2, entre parênteses, vezes 180, dividido por n. Tá? Então, se eu quiser calcular e definir qual é o ângulo interno desse polígono regular, seja ele qual for, a fórmula é essa, n-2, que multiplica 180 graus, dividido por n. Lembrando que esse 2 aqui é porque eu tenho que ter mais do que 3 lados no polígono, né? 3 lados ou mais, porque com menos lados eu não defino um polígono. Né? O menor polígono com o menor número de lados é o triângulo equilátero, 1, 2 e 3. Então, eu não posso ter um polígono com uma quantidade de lados menor do que 3, tá? E, enfim, nós vamos ter aqui o que a gente chama de apótema, tá? Apótema, o apótema, porque é um segmento. É o segmento que vai do centro O dessa circunferência até o ponto médio de um dos lados desse polígono regular inscrito. Vou virar aqui para a gente enxergar, ó. Então, eu peguei um lado qualquer, podia ser qualquer um deles, peguei o lado aqui, o GH, do centro até o ponto médio, ou seja, pegando o segmento CH e dividindo ele em 2, eu acho o ponto médio dele. Quando eu faço a união, ligo o centro da circunferência até esse ponto médio, eu defino aqui esse segmento aqui, ó, que está pontilhado, que a gente vai chamar de apótema. E quando eu traço esse segmento no ponto médio de um dos lados desse polígono, de qualquer um deles, eu tenho aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Então, olha lá, apótema é o segmento que vai do centro da circunferência até o ponto médio de um lado desse polígono regular inscrito, seja ele qual for. Tá? Então, isso é para a gente iniciar a nossa conversa sobre polígonos regulares inscritos. Na próxima, nós vamos falar sobre propriedades desse polígono regular e vamos iniciar aqui alguns exercícios, ok? Até a próxima.